Boa tarde a todos que nos acompanham pela Corinthians TV. Obrigada hoje pela presença dos repórteres aqui na sala do CT Joaquim Grava. Vamos dar início à coletiva do diretor de futebol Roberto de Andrade e do gerente Alessandro Nunes, começando pelo João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Roberto, Alessandro, boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar com o Alessandro, para que você, Alessandro, fizesse um resumo do que foi essa temporada do Corinthians, nesse novo comando do Duílio. Queria que você fizesse os pontos negativos, os pontos positivos, o que vocês tiram de pontos positivos e negativos já projetando 2022, por favor. Bom, boa tarde a todos, especialmente ao nosso torcedor corintiano. Boa tarde, Capelanes. Puxa, fazer uma avaliação de uma temporada inteira, vou tentar ser breve assim, porque teríamos realmente muitos pontos a falar, né, do mesmo jeito que na própria pergunta você inseriu, né, pontos positivos, pontos negativos, como em qualquer segmento, como em qualquer departamento, como assim o nosso, né? A gestão do nosso presidente Duílio Monteiro Alves deu início no dia 4 de janeiro, ali foi a nossa reapresentação, para uma temporada longa, que naquele momento ela já estava em continuidade, né? É bom lembrar que esses atletas e o nosso futebol, infelizmente, por um período muito atípico e em pandemia, fechou um ciclo, acho que de 1 ano e 6 meses, alguma coisa próximo disso. A partir do dia 4 de janeiro, nós finalizamos ali um campeonato brasileiro que teve encerramento em fevereiro, contra o Internacional. Não terminamos tão bem, muito distante do que gostaríamos. A partir de ali a gente começou a fazer uma remontagem, muitas mudanças para filtrar um pouquinho disso tudo, né? Saíram em torno de 19 atletas para a chegada de 6 e não 4 atletas, como a maioria acaba dizendo, né? Acho que talvez a gente acaba se referindo somente àqueles que mais são aproveitados, mas juntos com os 4 que mais foram aproveitados, também chegaram o Carlos Miguel e o João Pedro. E tivemos oscilações durante uma temporada, como imaginávamos que pudesse acontecer. Ela se estendeu também com a participação desses atletas que chegaram e comporam o elenco naquele momento. Mas tivemos uma mudança muito expressiva, muito significativa, né, de uma expectativa inicial muito ruim para uma classificação na Libertadores, né? Que as pessoas e principalmente o nosso torcedor não nos levem a mal. Nós precisamos fazer, como você muito bem disse, avaliar o que foi a temporada, encontrar o que foi positivo e o que não, para a gente buscar melhorias. E nos sentimos felizes em retornar na Libertadores em 2022, mas isso não é um título, isso é um objetivo, diferentemente de uma conquista, que é o que nesses últimos anos o clube vem tendo com muita frequência. Estamos felizes e queremos dar continuidade nessa felicidade que foi 2021, buscando conquistas, né? Mas ter bastante sutileza, tranquilidade para avaliar que houveram-se melhoras, mas a nossa margem de evolução ela existe para 2022 em todas as áreas, principalmente no futebol. Tá tendo um eco aí, né? Tá ouvindo? Você está ouvindo o que você fala? Marco Belo, da Rádio Transamérica. Estão ouvindo? Alessandro, Roberto, boa tarde. Muito bom estar aqui de volta ao CT pessoalmente. A gente espera que ano que vem volte tudo ao normal e aí a gente possa estar aqui no dia a dia. Vou começar com você, Roberto. Muito se fala sobre o novo atacante do Corinthians, o camisa 9, que o clube já externou a vontade de ter para o ano que vem. Só que quando se fala em nomes como Cavani, Suárez, enfim, esses nomes internacionais, a primeira coisa que vem à discussão é grana. O Corinthians tem condições financeiras de sonhar com esse nível de jogador? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Belo. Na realidade é assim, o Corinthians busca um camisa 9, todo mundo sabe disso. Esses nomes que você colocou não foi colocado por nós, são grandes atletas no mundo
que nós não tivemos nenhum contato nem com o Cavani, que é o mais falado, muito menos com o Suárez. Mas a gente não pode, assim, como é que eu vou subestimar o Corinthians, né? Quando saiu a conversa do Willian, todo mundo falava também, é impossível trazer um jogador com que ele ganhava na Europa, enfim, as coisas acabaram dando certo, né? Então são grandes nomes, são jogadores que a gente fica monitorando, não só ele, como outros também, que estão em período de final de contrato, que se torna mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas se torna mais fácil. Mas nesses dois nomes que você citou, nós não tivemos conversa com ninguém, não sabemos nem se ele tem vontade de vir jogar no Brasil. A gente ouviu aí nos últimos dias que ele pede um contrato de 3 anos. Isso não existe porque nós não tivemos nenhum contato com ele, não sei de onde surgiu isso, enfim. Mas a gente também não, como tudo, não se descarta ninguém, porque tudo é possível. Se amanhã haverá uma conversa, que pode ser que aconteça, nós estamos aqui para conversar. O máximo que pode acontecer é saber que nós não temos condições. Então, não vamos criar uma expectativa mentirosa para o torcedor, porque pode ser que isso também não avance de forma nenhuma, mas é sabido que um 9 o Corinthians busca. Obrigado. Alessandro, ao final do Campeonato Brasileiro, a maior dúvida do torcedor era: vai continuar com o Silvinho? Não vai continuar com o Silvinho. Qual foi o motivo pelo qual o Corinthians decidiu manter o treinador? Boa tarde, Belo. Olha, um motivo muito óbvio, né? Nós que aqui estamos à frente do departamento de futebol, e assim junto com o nosso presidente trouxemos o Silvinho para ser o comandante da área técnica, né? Naquele momento que nós conversamos com ele, tínhamos de planejamento, ocorreu, né? Volto para a pergunta anterior do nosso colega Capelanes ali, a gente avalia sempre pontos positivos e negativos em todo segmento, em toda a área, e nós aqui também cometemos os nossos erros e temos também os nossos acertos. Eu acho que o peso de julgar, talvez hoje, o trabalho de um treinador como o Silvinho, por exemplo, ele está um pouquinho distante do que a gente consegue absorver, digamos assim. Né? Não tivemos nenhuma dúvida na manutenção do treinador, é um treinador que nos reflete no dia a dia total conhecimento, está bastante clara a metodologia dele de trabalho aos atletas, nós não visualizamos nenhuma dificuldade por parte do elenco, do grupo, dos setores, né, seja ele defensivo ou ofensivo, relacionamento, conhecimento, preparado, sabe? Nós não colocamos aqui um amigo para comandar o futebol, nós colocamos um profissional com conhecimento, né? E talvez o que a gente criou de expectativa com a chegada de alguns atletas é que jogou muito para cima um resultado que foi criando-se no dia a dia muito imediato. No futebol não existe esse resultado imediato, gente. É só reavaliar o que foi feito ao longo da temporada, quanto às saídas e quanto à chegada, né? E nada mais justo, e por méritos próprios, por conhecimento, por entendimento realmente de futebol, a sequência e permanência do treinador e de todo o seu corpo técnico. Em momento algum tivemos dúvidas, é um treinador extremamente capacitado. Eu acho que falta bastante ainda de muitas pessoas, de todas as áreas, até mesmo de vocês da imprensa, do nosso próprio torcedor, de conhecê-lo um pouco melhor. É um cara que realmente entrega muito, muito, muito do tempo e do conhecimento dele para o Corinthians. E a gente não tem dúvida que as coisas podem acontecer num melhor estágio ainda, mas com o tempo a nosso favor. Chegou no meio de um processo, o campeonato em andamento, nós tivemos que fazer a mudança do comando técnico, né? Tivemos a saída do professor Mancini e a chegada do Silvinho. Né? A gente sempre relata muito isso não é desculpa, né? É diferente um profissional iniciar o trabalho do primeiro dia, da reapresentação, das avaliações, dos treinamentos, e ele conseguiu resultado no meio desse processo. E nós estávamos aqui todos os dias visualizando isso e justamente recebendo esse feedback do nosso atleta. Né? Então, é que a gente vai para o peso final do resultado. Me parece que quando o Silvinho chega para ser campeão brasileiro. E ali a gente tinha que fazer uma conta e a distância era bem distante para chegar a isso. Mas muito pela capacidade, pelo potencial e por o quanto ele se preparou para estar hoje aqui representando a nossa área técnica. Oi, Alessandro, Roberto, bom dia para vocês. Muito bom estar aqui de volta no CT.
pergunta para você, Alessandro. O Roberto falou há pouco do Cavani. É um nome que gera muita expectativa pelo tamanho do jogador, né? A minha pergunta é, o Roberto disse que não houve negociação, mas nas conversas de vocês, na busca por um centroavante, o Cavani apareceu, é um dos nomes que vocês estudaram, é cotado, ou pode ter havido uma oferta? De que forma o Cavani surgiu aqui dentro nas discussões da diretoria de futebol? E, se possível, ainda do mesmo tema, do centroavante, que você falasse se já tem um perfil definido do tipo de jogador que vocês buscam. É um jogador jovem, pode ser um jogador mais experiente, tem um perfil definido? Bruno, boa tarde. Como o nosso diretor de futebol, Roberto, muito bem disse, né? Não houve nenhuma situação que nós pudéssemos aqui estar trazendo para vocês e falássemos a respeito de prazo, de número, de período, não teve algo nesse sentido. Ele é um atleta excepcional, a carreira dele diz por si só, como muitos, inclusive na posição, e é um atleta de total capacidade para que, se um dia houver essa possibilidade e oportunidade de vestir a camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians é tão grande quanto a carreira do próprio atleta profissionalmente falando. Nós buscamos sim um atleta nesse setor, temos somente o Jô. O Jô é um único característica de 9 realmente de ofício. Vocês mesmos viram que ao longo da temporada tentamos algumas situações com o Roger Guedes e outras e não funcionou muito bem. Nós precisamos de mais atletas ali para, junto do Jô, nos atender numa temporada tão difícil, atípica, diante de 4 competições, onde vão se encerrar no dia 15 de novembro. Então nós trabalhamos sim, Bruno, você sempre traça um perfil, não necessariamente vai ser esse que você vai atingir, vai conquistar, porque tem um lado comercial a se discutir, e muitas das vezes esse lado comercial não se associa ao que a gente traçou como perfil. Mas a gente não vai descartar nenhuma possibilidade, entendeu? Nós queremos sim um atleta que venha vestir a camisa do Corinthians com vontade, com desejo, com gana, porque 2022 nós vamos precisar de atletas com esse perfil. Vai rodando. Mais uma, então, para o Roberto, por favor. Roberto, sempre que a gente fala com o pessoal da base, o que eles nos dizem é sub-23 deixou de ser da base e passou a ser para o profissional. Passou a estar no guarda-chuva do profissional, expressão usada. Então, queria aproveitar a oportunidade. O time vai ser mantido para o ano que vem. A gente ouve até a possibilidade do Brasileirão de Aspirantes ser encerrado. Vocês já têm uma definição? E se sim, como que fica a situação do Danilo, treinador? Obrigado. Olha, Bruno, esse assunto do Sub-23, toda a diretoria, não só a diretoria de futebol, mas a diretoria financeira, junto com a Falcone, que é a empresa contratada para nos auxiliar, nós estamos fazendo um levantamento financeiro muito bem feito, para a gente concluir essa análise se iremos prosseguir com a categoria ou não. Isso nós temos um prazo até que, não vou dizer que até junho, quando começa a categoria, mas na virada do ano aí, mais um mês ou 2, a gente vai estar com tudo isso concluído e aí nós vamos definir se nós vamos dar continuidade ou não. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Iago Rudá, do UOL. Boa tarde também aos colegas que aqui estão. A minha pergunta é para o Roberto, por favor. Roberto, a gente está falando aqui de um camisa 9, que é um possível reforço. Eu não estou ouvindo. Se você puder tirar a máscara, fica mais fácil. Ou mais perto do microfone. Não consigo ouvir. Está me ouvindo agora? Sim. Vai. Então vamos lá. Iago Rudá, do UOL. Boa tarde a todos. Roberto, a gente está falando aqui de um camisa 9, que é uma das prioridades de vocês para a próxima temporada. E eu queria pegar esse gancho e ver quais são as outras carências do elenco, quais são as outras posições que o Corinthians busca nesse mercado para reforçar o elenco para 2022. Obrigado. Nada, boa tarde. Na realidade, vocês ouviram, o Silvinho também disse aí essa semana, que nós estamos, nesse momento, buscando 2 posições, que é o centroavante e o zagueiro. O zagueiro, porque nós temos 3 zagueiros só no elenco, é muito pouco para você participar de 4 competições no ano que vem. Então, o mais urgente, podemos dizer que seria o centroavante e o zagueiro. São essas 2 posições no momento. Obrigado. Alessandro, eu queria falar com você sobre os emprestados. O Corinthians tem uma longa lista de atletas que estão emprestados a outros clubes e possuem um contrato até 2022, 2023. Aí tem Richard, Sornosa, enfim, uma série de jogadores.
O Corinthians hoje planeja em utilizar algum desses atletas para o ano que vem ou esses atletas vão ser renegociados, vão ser colocados no mercado, enfim, obrigado. Boa tarde, Iago. Cara, pontualmente nós avaliamos sim ao início de 2022 com um ou outro atleta desse volume de atletas emprestados nós, e a grande maioria deles já estamos aí trabalhando, alguns deles inclusive em processo final de definição, né, para que eles possam também ter um calendário significativo em 2022, mas 2 ou 3 atletas desses todos que estão emprestados foi o que a gente pontuou iniciar a temporada conosco. Só para, você pode falar quem são os que voltam? Sem ser a minha pergunta, só para complementar dele. Não entendi nada, pessoal. Não, você pode falar quem são os 2 ou 3 que voltam? De empréstimo? O que você... Assim, pessoal, a gente vai não colocar o nome porque daqui a pouco vem uma situação comercial e esse atleta ele não inicia a temporada com a gente. Como tem um longo período pela frente e realmente tem tido muita consulta, muita busca, daqui a pouco nós pontuamos um nome aqui que a gente projetou iniciar e que daqui a pouco não vai ocorrer. Né? Então, para não antecipar algo que depois mude. Mas a gente vai passando a todo momento e na primeira situação que ocorrer, a gente também passa para vocês aí. Tá, vou emendar a pergunta para você, Alessandro. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Eu queria saber do jogador. Vocês estão hoje com, se pegar o time titular aí, 8 jogadores acima de 30 anos. O Paulinho vai ser provavelmente mais um titular acima de 30. Se isso preocupa vocês para um calendário insano que vem aí, com Copa do Mundo, apertado, muitos jogos, acabando o Brasileiro em novembro, o quanto isso preocupa, se é que preocupa alguma coisa a vocês, e como trabalha isso no Paulista, com viagens, Libertadores no meio do caminho, como que vocês estão planejando essa situação, principalmente para esses jogadores como o Renato e tal, que demandam um pouco mais de tempo de recuperação normal pela idade deles? Boa tarde, Rodrigo. Cara, não existe nenhuma preocupação, meu. Falo assim com bastante segurança. Vou te dar um exemplo aqui do Gil, que vai completar 35, talvez tenha sido um dos atletas que mais tenha performado no Campeonato Brasileiro. O nível desse atleta, hoje em dia, profissionalmente falando, é excepcional. Posso mencionar todos eles aqui, Renato Augusto, Juliano, todos acima de 30 que você falou, né? William, tivemos um caso atípico, específico da lesão do William, mas o William hoje ele está conhecendo o Brasil agora profissionalmente. A vida desse atleta foi Europa o tempo todo, jogando um pouco menos. Mas não existe uma preocupação porque esses atletas têm acima de 30 anos. Nós estamos vendo aí atletas de 36, 37, 38 jogarem bem. Existem sim alguns cuidados e nós temos hoje dentro da estrutura departamentos que podem nos assessorar e nos dar total suporte para avaliar, para detectar, para antecipar algum eventual problema, né? Mas não existe essa preocupação de evitar trazer um atleta de 33, 34 anos porque vai ser um problema físico ou clínico ali na frente. Não. A essência é fazer uma escolha de características, de qualidade técnica e identidade com o nosso clube. A partir daí a gente trabalha no dia a dia para que esse atleta possa entregar o melhor de si. Para o Roberto, o Corinthians ficou um ponto atrás do Fortaleza, 9 do Palmeiras, 14 do Flamengo e 27 do Atlético. Vocês têm um diagnóstico para essa diferença? E o que fazer diferente o ano que vem? É possível bater de frente, principalmente com esses 3 que são os mais badalados aí do Brasil? Tem o diagnóstico do porquê a distância deste ano e se é possível o ano que vem bater de frente no parâmetro maior que é o Campeonato Brasileiro que a gente tem? Na realidade, como o Alessandro falou agora há pouco, nós tínhamos como objetivo, pelo início do campeonato, a gente sabia que era muito difícil você chegar ao título. O nosso objetivo foi alcançado, que é com a vaga direta para a Libertadores. Eu vejo nesses números que você falou, não é demérito do Corinthians, põe mérito no Atlético, põe mérito no Flamengo, que tem um grande time, fez grande investimento, como o Atlético também fez um grande investimento. Eu acho que agora, o início de uma temporada com o Silvinho, com a chegada dos novos jogadores que nós tivemos no segundo semestre, que poucos jogaram juntos, isso é uma verdade, uma hora um lesionado, uma hora outro, enfim, a gente sabe que com todos em campo o Corinthians ganha uma qualidade boa.
Eu acho que o Corinthians tem chance de brigar o ano que vem por todos os títulos que está disputando, sem dúvida nenhuma. Eu acho que podemos mais dar mérito ao Atlético por essa diferença de pontos. E eu estou falando uma diferença de pontos para nós que ficamos em quinto. Você imagina para quem está lá embaixo, que tem time grandes para trás de nós. Grandes, não são pequenos, são grandes. A diferença ficou muito maior. Eu acho que é mais mérito do Atlético, dos clubes que ficaram acima de nós, do que demérito do Corinthians. Boa tarde, pessoal. Gabriel Santos aqui do Lance. Minha pergunta é para o Roberto. Roberto, já tem alguma sondagem ou oferta para algum jogador do Corinthians? Ou se o Corinthians tem alguma meta de vendas, valores, né, para vender algum jogador? Ou vocês estão querendo segurar ao máximo o elenco para essa temporada tão desgastante que vem por aí? Nós estamos trabalhando agora que os atletas entraram em férias, a gente está trabalhando em cima desses jogadores que estão emprestados, que os contratos estão por terminar, que terão que retornar ao Corinthians. São esses jogadores agora que a gente está trabalhando no sentido de emprestar ou negociar. Se você está perguntando com relação a algum atleta do titular do Corinthians, não existe proposta para ninguém até o momento, e a nossa ideia nessa janela agora é não tirar ninguém, não desfazer de nenhum atleta, que a gente almeja brigar por todos os títulos, e para isso a gente tem que ter um time mais forte. E minha outra pergunta é sobre o Jô, se vocês têm algum plano de alguma ação sobre essa polêmica dele, né, devido agora das férias, se tem alguma outra ação que vocês pretendem ter com o jogador, ou é um problema particular dele? Pro Roberto. Vamos lembrar que o atleta está de férias, primeiro. Segundo, que nós aqui não administramos vida pessoal de ninguém, nós administramos o atleta. No momento que ele entra no portão do clube, ele está sob os nossos cuidados. Daí para fora, quem tem que cuidar da vida dele, pessoal, com a esposa, com os filhos, é cada um que cuide da sua vida. E nesse caso específico do Jô, ele está de férias, ele sumiu 3 dias. Pelo que todo mundo falou, que eu não acompanhei. E para nós aqui, ele tem que se apresentar dia 10 de janeiro. Se ele ficar sumido um mês, não vai mudar nada para nós nesse mês. Ele tem que voltar dia 10 de janeiro. Boa tarde para vocês dois, aos companheiros também. Boa tarde. Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. A gente sabe que deve estar em curso aí uma ação para o anúncio oficial do Paulinho, mas também já vimos imagens que vazaram e esse assunto que vem se estendendo nas últimas semanas com relação ao retorno de um grande atleta, com uma identificação muito grande com o Corinthians pela sua história e que seria também aí o 6º campeão mundial pelo Corinthians a regressar, incluindo o Alessandro aí na função de gerente, hoje uma função diferente. Qual é o peso de se ter novamente um atleta que tem uma história tão bonita com o clube, que tem essa história no futebol mundial, e o peso que se faz em cima dessa chegada ou desse retorno? Claro, sem que vocês confirmem, mas eu queria que vocês falassem de forma genérica, se for possível, da importância de ter um jogador de volta e como administrar a expectativa que possivelmente vai ser muito alta por parte da torcida também ao contar com um jogador desse calibre. Vamos lá. A pergunta está sendo feita agora, eu vou responder o agora. O Paulinho ainda não é jogador do Corinthians, perfeito. E eu acho que o currículo do Paulinho, não precisamos aqui estar falando em cima do currículo dele, porque ele já mostrou em todos os lugares que passou, é um grande atleta. E logo mais uns dias aí vocês estará, se for dar certo, estará concluído e vocês saberão de todos os passos, os próximos passos do Paulinho. Peço a vocês que aguardem, mas a negociação ainda não está fechada, eu não posso falar como Paulinho, jogador do Corinthians ainda. Então, mais diretamente para o Alessandro, mas como administrar, sendo Paulinho ou sendo qualquer outro atleta que tenha feito parte da história do Corinthians, que tem uma expectativa muito grande pelo que já apresentou também, como é ter de novo um jogador com esse perfil no grupo, sendo Paulinho XYZ? Bom, só para reforçar o que o nosso diretor de futebol, Roberto, acabou de colocar. O Paulinho ontem, vazaram algumas coisas, mas o Paulinho ontem nos fez uma visita, assim como recentemente, e em outras tantas ocasiões, ele veio treinar, utiliza do nosso centro de treinamento para isso. Ele é um amigo nosso aqui, amigo pessoal, então a gente recebe ele sempre que ele precisar aqui da estrutura, está completamente aberto para ele, né? Eu vou falar dos atletas que aqui estão, né?
tendo esse peso de ter sido campeão mundial ou não. O que vale para nós é a capacidade desse profissional, é o que nós avaliamos junto com a comissão técnica, que ele pode nos entregar dentro do campo, para que o torcedor possa comemorar, né? Então, esse peso ele não aumenta, A camisa do Corinthians ela já é pesada por si só. A responsabilidade de estar aqui representando, seja em qual posição for, um dia eu estive dentro do campo, hoje eu estou na gerência, ao lado do meu diretor de futebol, felicíssimo com o meu presidente, Duílio Monteiro Alves. Então, para nós, fora esse orgulho e gratidão, existe sim uma responsabilidade tremenda. E tem que ter, junto dessa responsabilidade, uma cobrança, uma participação efetiva, sim, com bons resultados, né? Ele ter sido ou aquele campeão mais ou menos não vai aumentar, porque ali dentro o resultado, nos 90 minutos, ele acaba sendo sempre o mesmo, de fazer um bom jogo, de entregar o seu suor, o seu sangue, a sua alma, buscar os 3 pontos, né? A gente sempre coloca como prioridade qualidade. Tem qualidade, está afim realmente de vestir essa camisa porque ela é pesada e ela representa muitas conquistas, nós vamos trazer, vai somar, vai nos ajudar e assim vamos seguir. Roberto, Alessandro, boa tarde. Bianca, TV Bandeirantes. Parabéns ao Corinthians por promover esse retorno gradual, as entrevistas coletivas de forma presencial. Minha pergunta é para o Roberto, falando sobre a possibilidade dos jogadores que possam vir a deixar o clube no ano de 2022. Tem algum plano já traçado, falando especificamente do Luan? Ele que tem contrato até 2023, mas teve bem menos minutagem ao longo de 2021. A tendência é que continue no clube? Não, na realidade, boa tarde. Na realidade, não tem nenhum planejamento pronto para nenhum atleta, né? Todos os atletas voltarão dia 10, iniciarão a pré-temporada conosco e ao longo do ano a gente vai ver o que acontece. Mas o Luan, todo mundo sabe, é um grande jogador, está no nosso elenco. Espero que conquiste uma titularidade, é o que a gente torce todos os dias por ele, porque é trabalhador, trabalha, se dedica, não desaprendeu de jogar bola. Então é um atleta que a gente aposta bastante, mas a gente, para qualquer atleta, eu falo isso sempre, né? Não existe ninguém no elenco inegociável. Se vier alguma proposta e desde que o atleta queira sair, a gente procura fazer o que é melhor para o clube e para o atleta. Obrigada. Agora uma perguntinha para o Alessandro. Além da expectativa em relação às possibilidades de contratação de jogadores por parte do Corinthians, também surge a expectativa em relação a novos patrocínios, cotas que possam até ajudar, né, a viabilizar essas futuras contratações. O Corinthians trabalha com alguma meta para a próxima temporada e o torcedor ele pode ter alguma boa notícia já nesses últimos dias do mês de dezembro? Boa tarde, Bianca. Olha, talvez as perguntas poderiam ter sido trocadas. O Luan, que é parte do futebol para mim, o que é parte financeira, enfim, talvez o Roberto responderia com mais conhecimento, inclusive. Mas, assim, os departamentos estão completamente unificados nesse sentido, O departamento de futebol com o departamento financeiro, o que for viável fazer, o que for possível fazer. Caminhamos junto com o presidente nas tomadas de decisões, né? Esse ano já foi um ano muito produtivo, financeiramente falando, desportivamente falando, né? Como eu disse anteriormente, nós não estamos aqui comemorando um troféu, gente. Ao contrário. Nós estamos comemorando um bom resultado, sim, bom resultado, né, para continuar, para dar continuidade, para iniciar 2022 e buscar, assim como o nosso diretor disse, conquistas. São 4 grandes competições em 2022, calendário duro, apertado, jogos assim, uns seguidos do outro. Então, indo mais diretamente à tua pergunta, né, o clube teve um ano muito significativo financeiramente falando, com grandes parceiros, e vai com certeza melhorar muito em 2022, não tenho dúvida disso. Roberto, vocês falaram há pouco que o Corinthians tem interesse em 2 contratações. Um zagueiro que vocês precisam, né? Tem 3 no atual elenco, e um centroavante porque só tem o Jô. Saiu também na mídia, além desses nomes de Cavani, Soares, Lewandowski, entre outros jogadores, saiu o nome do Talisca, que é um jogador que há alguns meses falou que gostaria de um dia jogar no Corinthians, tem contrato lá no futebol árabe. Então eu queria que você falasse em relação a esse jogador, se ele se encaixa no perfil, e a minha pergunta vai justamente pelo que falou recentemente o Silvinho, que se eventualmente chegasse o Talisca ao Corinthians, por mais que ele tenha contrato e tal, ele não se encaixaria nesse perfil que vocês falaram de um centroavante, que é a necessidade, que ele não jogaria nessa posição.
Há alguma coisa em relação a Talisca? Interesse por parte do Corinthians? Se eventualmente rolasse, ele poderia ser utilizado nesse posicionamento? Vocês entendem dessa maneira? Vamos lá. Primeiro, o Talisca é um grande jogador. E todo jogador que está fora do Brasil, ele tem esse turbilhão lá na vida dele, que não recebe, que vai sair de graça, que vai isso, todo mundo já o coloca no Corinthians. Isso é comum por parte de vocês, todo jogador está disposto a vir para o Corinthians. Ele é um grande jogador, só que não é a característica que a comissão técnica quer, que seria um camisa 9. Ele não é um camisa 9, ele é um atacante muito bom, lógico que cabe em qualquer clube do Brasil, porque é um grande jogador, mas o Corinthians quer um camisa 9, então não existe nada de Corinthians com Talisca, nem hoje e nem ontem houve também. Roberto, Alessandro, boa tarde a todos. José Paes da TV Gazeta. Minha pergunta é a seguinte: a ideia do Corinthians hoje é fechar o elenco agora, já em 2021, contratar o zagueiro, o atacante, enfim, os jogadores que vocês necessitam, e começar 2022 já com o elenco fechado, ou não? Pode haver aí contratação no início do ano que vem, janeiro, fevereiro, enfim? Não, na realidade, se conseguíssemos acertar todos os jogadores antes do Natal, faríamos isso, mas é meio que impossível. Então, nós vamos virar o ano, caso a gente não consiga agora, ou deixar nada encaminhado, ao longo do ano de 2021, nos primeiros meses, que a gente vai tentar trazer. O elenco não está fechado nunca está fechado. Cada janela que se abre, você tem a possibilidade de trazer novo atleta ou sair com algum atleta. Então isso vale para o Corinthians também, normal. A gente vê muito vocês, o Silvinho, os jogadores dizendo que, poxa, ninguém acreditava no Corinthians, o Corinthians estava sendo taxado aí como um time que ia brigar por rebaixamento. Mas, enfim, os reforços chegaram lá pela 15ª rodada, começaram a entrar na equipe e houve uma mudança de patamar muito grande no Corinthians, lá pela 15ª, 14ª rodada. E também pelo número de vagas na Libertadores, era meio que óbvio que o Corinthians ia brigar por Libertadores para 2022. Vocês não acham que existe um pouco de descompasso entre, assim, o discurso que é pregado e a realidade? Olha, desculpa, Rafael, né? José, boa tarde. Cara, descompasso assim, eu não quero transferir aqui nenhuma responsabilidade, pelo amor de Deus, muito menos assim a resposta da pergunta, porque o que você acabou de dizer foi o que justamente foi se perguntado lá no início. As perguntas que a gente respondeu em fevereiro, março, principalmente em abril, que foi início de Brasileiro, é se nós iríamos ser rebaixados, né? E essas perguntas foram feitas assim pela grande maioria de vocês, então, e isso por aquilo que vocês estavam detectando naquele momento. Não é um problema. Vocês fazem isso da mesma forma que nós aqui também fazemos. A gente avalia, a gente detecta estado atual, estado futuro. Naquele momento atual nosso, realmente criar uma expectativa era difícil. Mas houve-se mudanças, e aqui a gente não precisa ser repetitivo para mencioná-las, que nos proporcionou visualizar uma colocação diferente. Só que essa colocação diferente, para vocês novamente, é o topo da pirâmide. Não é bem assim, gente. O Atlético era aí, impossível de alcançar. O Flamengo ele vem de um elenco aí de 3, 4 anos que, caramba, talvez um dos mais caros junto com o Palmeiras. Os nossos maiores adversários naquele momento virou Fortaleza e Bragantino. E a gente no meio de um processo. E eles com um elenco completamente já formado para uma temporada contínua. Então, assim, naquele momento respondemos o que vocês perguntaram. E hoje não podemos dizer que estamos, como eu disse agora, completamente satisfeitos. Não, nós estamos felizes sim e devemos ficar. Os atletas fizeram sim um bom trabalho, como também a área técnica. Mas tem muita coisa para ser feita, não tenha dúvida disso. Só que a gente quer chegar num ponto final, né? Não, vocês tinham que ter chegado aqui, por que não chegaram até ali? Não, cara, nós estamos chegando naquilo que estamos planejando, né, naquele momento, no hoje e com certeza no futuro, não tenha dúvida disso. Boa tarde, Alessandro, Roberto. Vocês falaram aqui que a prioridade... Ricardo do Estadão, perdão. Vocês falaram que a prioridade é trazer um zagueiro e um camisa 9. Também ressaltaram que a temporada vai ser difícil, são 4 competições. Enfim, se a diretoria conseguir trazer o zagueiro camisa 9, na avaliação de vocês, o elenco será capaz de brigar com os 3 principais times que hoje brigam por títulos e voltar a disputar títulos?
Quer responder, chefão? Lógico que sim. Por isso que nós montamos. Quando nós montamos o time do ano de 21, sabemos nós que estávamos montando o time para trabalhar o segundo semestre de 21, mas já projetando um time mais forte, um time mais maduro, um time capaz de brigar por tudo em 2022. É isso que nós vamos atrás. Buscar os títulos que a gente disputa. O Corinthians não é coadjuvante em nenhum campeonato. Nenhum campeonato. O Corinthians é protagonista. Vocês podem achar que nós somos, como sempre falam, é a quinta força, é a quarta, é a sexta, é a sétima, vai cair, vai não sei para onde, mas não é bem assim. O Corinthians briga e briga firme por todos os títulos de 2022. Roberto e Alessandro, mais uma para cada um. Para o Roberto, já que o Alessandro até tinha direcionado, no balanço do último balanço apareceu uma dívida de direito de imagem com boa parte aí dos jogadores, Cássio, Fagner e tal. Queria saber se isso foi resolvido ao longo de 2021 ou se foi conversado e repactuado com jogadores e tal. Está tudo repactuado e todos já estão recebendo. Tudo em ordem. No futebol nós estamos com tudo em dia. Nada fora do normal, tudo em dia. E para o Alessandro, o Corinthians deve fazer lá cerca de 70 jogos em 2022, 35 em casa e 35 fora. Basicamente é meio a meio. O quanto esse segundo turno preocupa vocês? O time que perdeu 6, empatou 3, não ganhou de ninguém como visitante. Vocês têm um diagnóstico de por que isso aconteceu? Isso preocupa para 22 em mata-matas de Libertadores, Copa do Brasil? Tem ida e volta, aquela coisa. E o torcedor se pergunta por que isso aconteceu? E vocês têm um diagnóstico? E o que fazer para não repetir isso ano que vem? A palavra é equilíbrio, né, Rodrigo? A gente precisa equilibrar isso, né? Nós fomos muito bem no primeiro turno fora de casa para no segundo não. Então nós temos que buscar. Todo mundo fala o Campeonato Brasileiro em si. Vamos falar da última competição, ali que é o Campeonato Brasileiro. Se você não tiver um equilíbrio, você vai realmente sofrer muito, né? Você já oscila normalmente, quase que todos os clubes. É só vocês darem uma avaliada ao longo da temporada. Mas equilibrar esse resultado é o melhor caminho. E eu não me refiro só ao brasileiro, não. Muito menos a um segundo turno de uma competição. Eu me refiro a todas as 4 que nós disputaremos em 2022. Né? Vamos aqui repaginar novamente. O período de pré-temporada pequeno para 4 competições que vão se encerrar no dia 15 de novembro. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa, sim, ser muito assertivo na escolha de cada profissional que estará conosco em 2022. Precisará sim ter um baita de um comprometimento para o resultado chegar, né? E esse equilíbrio ele tem que existir não só dentro de campo, fora também, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas posições, cada uma que nós assumimos aqui no nosso dia a dia. Então a maior palavra para nós em 2022 é buscar um melhor equilíbrio. Eu vou fazer uma para quem se sentir mais à vontade de responder. O Roberto, você falou de zagueiro. O quê? Você falou de zagueiro, que são 3 no elenco e que o Corinthians quer contratar um. Então, está completamente descartada a hipótese de retorno do Bruno Mendes, O retorno do Bruno Mendes, ele só vai acontecer em junho, se eles não efetivarem a compra. É só junho, o contrato vai até junho. Tá, o Léo Santos, um aproveitamento maior e uma possível reintegração do Danilo Avelar? Não, a integração do Danilo Avelar, isso já é assunto, já foi discutido no Corinthians, o próprio presidente já deu uma declaração, o Danilo Avelar não vai jogar mais no Corinthians, ele não joga aqui. Nós vamos achar uma situação para ele, vamos vendê-lo, vamos emprestá-lo, nós estamos só aguardando o final da transição dele do departamento médico para estar apto para poder trabalhar em qualquer outro lugar, mas no Corinthians ele não joga mais. O Léo Santos faz parte do grupo, eu falei 3, mas são 4, na realidade, desculpa, não foi pro lapso meu, mas faz parte do grupo, está no grupo, sem problema. Alessandro, por favor, queria perguntar sobre o Ederson, jogador que foi bem no Fortaleza, jogador jovem com alto valor de mercado, recebeu uma proposta ou um interesse da Premier League no meio do ano, teve uma sondagem do Galo, o Ederson é um dos jogadores que estão nos seus planos para retornarem para o Corinthians no ano que vem, ou o interesse do Corinthians é negociar esse atleta? Só uma correção, uma sondagem de quem? Desculpa que eu acabei não vendo. Surpreso com essa sondagem, mas futebol tem bastante, né? Assim, o Ederson junto com o Richard, junto com
Janderson, André Luiz e o Caetano na Série B, enfim, performaram muito bem, cara. Fizeram excelentes competições, assim, os números dizem por si só. Né? São atletas que estão encerrando os seus vínculos e a gente entra naquele período agora de reavaliar todas as possibilidades, né? Em contar com ele no início da temporada ou avaliar uma possível oferta que provavelmente deva chegar. Então é muito difícil você pontuar alguma coisa aqui agora, né? A vontade de ter um atleta que performou muito bem e, novamente, repito, os números dizem por si só, claro que ela existe. Mas não vamos ignorar o que possa ocorrer nos próximos dias com relação à possibilidade de saída. Para todos eles, não só o Ederson, não. Teve muitos atletas nossos emprestados que foram muito bem. Eu tenho mais uma pergunta para quem se sentir à vontade, mas vou direcionar primeiro para o Roberto. Vai, Bianca. Impressionado. A gente viu nesse Campeonato Brasileiro o Fortaleza passar boa parte da competição no G4, o Bragantino ficar no G6, o América Mineiro conseguir de forma inédita uma classificação à Libertadores, Grêmio sendo rebaixado pela terceira vez, Bahia e Sport, que são 2 times de massa também caindo, Cruzeiro pela terceira temporada na Série B, Vasco pela segunda. Vocês acham que isso é uma realidade, essa é uma realidade que veio para ficar no futebol, essa alternância do poder e da queda, ou se são casos que se explicam só pela má gestão desses clubes? Obrigada. Olha, eu não enxergo tudo esses clubes que você falou que isso tudo é má gestão, não é. O futebol brasileiro é muito difícil, não é fácil. Você tem 4 clubes que caem, que ficam ali no Z4. No caso do Grêmio, ele ficou praticamente o ano inteiro. Então não foi surpresa para ninguém. O Sport oscilou bastante. Então todos esses clubes que caíram, você vê também esse nível de qualidade também na Série B, o tamanho da dificuldade que é você voltar para a Série A. E cada vez fica mais, porque vão caindo clubes grandes, com potencial gigante, com grandes elencos, fica mais difícil. Eu acho que isso é a nova cara do futebol brasileiro. Isso vai acontecer com outros clubes também, não tenho dúvida disso. Roberto, eu queria voltar numa última em relação ao centroavante. Você falou, o Alessandro a mesma coisa, que não tem nada de Cavani, que não teve conversa, etc e tal. A gente sabe que ainda mais com rede social, muitas vezes a imprensa fala alguma coisa, repercute muito na rede social, páginas de torcedor. Eu queria que você falasse sobre essa situação envolvendo essa posição no Corinthians. Vocês têm recebido muitos jogadores, muitos empresários estão procurando o Corinthians, oferecendo atletas para essa posição. E será que talvez a torcida criando expectativa de contar com um grande nome para a próxima temporada, caso não chegue, você teme que o torcedor fique frustrado caso um grande nome, como por exemplo o Cavani, não chegue para 2022? Não, esquece o Cavani. O Cavani vamos deixar à parte, porque isso não é uma coisa concreta, não está na nossa mão, nós não estamos adiantados no assunto, é diferente. Nós queremos um centroavante, não precisa ser o Cavani. Pode ser qualquer outro que tenha a qualidade que a comissão enxerga. Que nós precisamos de um 9, nós precisamos. Frustrados, antes de ficar o torcedor, ficaremos nós. Se a gente não conseguir trazer um 9 para a gente dar início no ano de 2022. Então tem muita importância para nós esse atleta. Por todos os outros atletas que envolvem esse 9 dentro do campo, entendeu? Então é bastante importante. Agora, um Cavani, um Suárez, isso é um pouquinho mais da nossa imaginação. Mas a gente não pode nunca subestimar. Pode ser. De repente, alguém do Cavani nos procura e fala que ele tem vontade de jogar no Brasil, não sei. A gente nunca sabe. Futebol, eu sempre a gente usa como exemplo o caso do William. Apesar do William ter saído do Corinthians, mas era um negócio completamente fora da realidade do mundo brasileiro para o jogador William. Todos vocês aqui sabem, ele ganhava 8 milhões de euros na temporada. E todo mundo sabe quanto é 8 milhões de euros virado em real. Então, impossível tornou realidade. Tudo bem, com a ajuda do William, por vontade de querer estar conosco, abriu mão, enfim, acertou o nosso bolso, vamos dizer assim, perfeito, isso pode acontecer com qualquer outro grande jogador. Agora, não dá para cravar que é o Cavani, nem que é o Suárez, nem o Lewandowski, nem sei lá, mas nós vamos trazer um 9, isso vocês podem ter certeza.
Capelani, você tem alguma sugestão aí de 9? Se quiser falar em off, não tem problema não. Deixa para depois aí. Eu quero fazer mais uma para o Roberto, por favor. Roberto, ontem o Conselho do Corinthians aprovou o orçamento para a próxima temporada e tem um gasto de pessoal subiu de 300 milhões, que foi o que aconteceu esse ano, para 344 milhões. A gente sabe que isso é o clube todo, não é só o departamento de futebol, mas eu queria saber se para 2022 vocês trabalham com uma margem maior, com uma folha salarial maior, e para a gente explicar para o torcedor, isso pode representar o quê? Um elenco mais numeroso, jogadores com um salário um pouco mais alto, e ainda em cima do tema financeiro, a política do Corinthians para o ano que vem é a mesma desse ano, contratar jogadores livres, jogadores que venham sem custo de aquisição de direito econômico? Bruno, a ideia é mais ou menos essa, porque você acaba tendo um custo menor para trazer o jogador e ele só vai ter um impacto na folha de pagamento. Em relação aos números que você disse, a gente trabalha com duas realidades, né? A nossa folha de pagamento ela não pode passar de um percentual da nossa receita. E a gente está prevendo no ano que vem uma receita maior do que tivemos no ano de 2021. Então isso facilita um pouco para você ter uma margem para poder trazer os jogadores. Eu quero que o torcedor fique muito tranquilo em relação a qualquer jogador que chegue no Corinthians, seja ele ganhando 10, 20, 100, 1 milhão, não importa, que tudo é feito com muita responsabilidade, são feitas todas as contas possíveis e impossíveis, e todos eles que chegarem aqui no Corinthians receberão seus salários em dia, sem problema nenhum. Então, que o torcedor fique muito tranquilo que a gente não está fazendo loucura, não iremos fazer loucura. Essa é a determinação do Duílio. Nós temos que fazer tudo com o pé no chão, com muita responsabilidade e nunca esquecendo que temos que ter um time forte. Nós vamos ter um time forte, mas se puder ter um time forte gastando o menos possível, é o que faremos. Quem tiver mais à vontade para responder, quando o nome do time, os jogadores aparecem no telão do treinador, o Silvinho estava sendo ou vaiado ou ignorado, era o único com um sentimento diferente na arquibancada. Eu queria saber como que vocês recebem esse tipo de situação, vocês estão lá, vocês estão vendo ou falam para vocês, e como blindar ali o muro para dentro, o muro para fora, ao mesmo tempo não ignorar esse sentimento de boa parte da torcida em relação ao comandante do time. Assim, vocês têm um diagnóstico por que transmitir o torcedor ou parte deles que está indo na Neoquímica Arena transmitindo isso para o ambiente? Primeiro eu recebo isso com muita tristeza. O Silvinho é uma excelente pessoa, um cara trabalhador. Eu sei que para muita gente isso não tem valor nenhum, mas enfim, para nós aqui que estamos aqui todos os dias, 365 dias por ano, das 8 da manhã às 8 da noite, todos nós estamos aqui, inclusive o Silvinho com toda a sua comissão, me entristece muito. Se eu for falar a verdade, Vessone, você me desculpa, eu vou ter que falar, vocês inflam toda essa torcida. Toda essa torcida, porque você tem opinião, ele tem opinião, o outro tem opinião, todo mundo tem opinião. E às vezes a maioria de vocês é opinião contra. Não sei porquê. Então não vamos só culpar a torcida. A torcida ela tem o direito de gostar e de não gostar. Não vou julgar ninguém. E vocês também têm. Só que hoje, a rede social, vocês não gostam de remar contra, vocês gostam de remar a favor. Se a torcida é contra o Silvinho, todos vocês vão contra para não apanharem vocês. Isso é fato. Não adianta falar que não é, porque é fato. A gente está no mesmo mundo. Com as pessoas que você conversa, eu também converso. Os caras entendidos de rede social, nós também falamos. Então a gente tem isso aí. Às vezes a gente comenta com mas se você gosta do Silvinho, porque fala, se eu não for a favor na maré de todos os torcedores, quem vai apanhar sou eu. Tudo bem, é um direito que você tem. Mas tudo isso somado um pouquinho, acaba dando esse resultado. Aí, o Silvinho com arritmia, não é brincadeira, não é brincadeira. O Corinthians é muito grande, a responsabilidade dele é muito grande. Isso não dá pra gente falar que o trabalho dele não é bom. Nós estamos assistindo, se não fosse bom, os primeiros a querer trocar o treinador somos nós da diretoria, o presidente, porque a gente sempre vai prezar pelo melhor trabalho e o sucesso do Corinthians. O sucesso do Corinthians é o nosso, é o do torcedor. Você pensa que a gente não sofre aqui também? Lógico que sofre, todos nós temos família, todo mundo sofre, não é brincadeira, não é brincadeira. Todo mundo pode achar que é brincadeira, não é brincadeira, ninguém aqui está brincando. Se fosse para brincar, eu ia para casa.
No momento que você aceita um cargo como ser diretor de futebol do Corinthians, você sabe de tudo isso o que está envolvido. E não é um qualquer, escreve no Twitter aí qualquer bobagem, e a consequência toda sobrecai sobre nós. É sobre nós que cai, ninguém pensa nisso. Pô, fulano tem família, como o Silvinho tem os filhos, foram atacar a filha dele que não mora nem aqui no Brasil. Enfim, eu acho que se todo mundo puser um pouco a mão na consciência e ver aonde nós, eu sou simplista para as coisas, aonde nós estávamos e onde nós acabamos, eu me dou por feliz. Eu acho que todo mundo tinha que estar feliz. Você pode, em algum momento, não concordar que ele tirou fulano, pôs Beltrano, fez um esquema. Isso faz parte. Isso faz parte de qualquer treinador. A gente vê isso em todos os clubes. Não vamos esquecer, bem recente na memória de todos, o treinador do Palmeiras, bicampeão da Libertadores, pôs um time contra o São Paulo, perdeu, quase mataram ele. Ele estava errado? Eu acho que não. O intuito dele, o que ele buscava é o que ele conquistou. Então, às vezes a gente julga, ou vocês julgam, sem ter o conhecimento todo, e aonde vai parar esse julgamento, esses critérios que vocês usam. Tudo bem, eu acho que vocês têm que discutir futebol, temos que falar futebol, é gostoso, o torcedor gosta disso, tudo, mas a gente tem que ter responsabilidade e pensar que atrás de um treinador tem um ser humano, tem uma família, e todos nós também temos. É só isso a minha opinião. Isso é simples, né, de resolver. Eu não sei te explicar, mas ele vai fazer um procedimento, vamos chamar assim, e resolve, entra no hospital, sai no mesmo dia, é uma coisa bem tranquilo. Não, normal. O coração do homem tá bom. Se vocês ajudarem, ele vai melhorar mais ainda. Obrigada a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like no vídeo.